Ça va, you all? You prefer in português? Okay, I guess I can do it. I'm sorry if I... Okay, let's try it. Oi, gente, tudo bem? Desculpa, eu tô até um pouquinho enferrujada, que morar muito tempo fora, vocês sabem como é, né? Enfim, podemos começar? Isso, eu tô com 29 anos e atualmente eu atuo na área do teatro, né? Eu sou atriz e professora. Tantos anos após, né? Ele era alguém sábio, daí veio um demônio, daí ele fez um pacto com esse demônio. Lembra muito um filme que eu fiz, que eu gravei. Na minha formação de ser humano, de pessoa, de cidadão brasileiro, né, patriota a favor da família tradicional brasileira. E como sempre foi muito comum ao longo da história das pessoas dizerem que o teatro ia morrer, que o teatro ia acabar. E o que a gente vê constantemente ao longo do tempo é como o teatro se reinventa. Ok. Tem uma coincidência bem legal, porque eu e meu marido Gui, a gente estudava junto, né, nessa época na faculdade, e a gente trabalhou, né, sobre esse tema, sobre a peça da Fedra, e hoje em dia eu estou dirigindo uma peça, caso vocês não saibam, e o Gui é o personagem, tá fazendo o personagem principal, a Fedra. Enfim, eu acho bem legal essa coincidência da gente ter seguido junto e ter se encontrado tão bem assim. E tudo mais, porque o que eu conquistei foi graças a isso, ao que eu aprendi na faculdade, a usar o que eu aprendi na faculdade, tipo, ao meu favor. E olha onde eu tô hoje, né? Enfim, eu já não moro mais no Brasil, faço produções aqui. Inclusive, eu e o Vinícius, né, meu marido, que estudava comigo na faculdade, a gente tá produzindo Fedra, né? Ele tá dirigindo e eu faço Fedra. E não é à toa, né? A gente vê essas pessoas, esses negacionistas, esses reacionários, essas pessoas que sem qualquer fundamento, sem qualquer embasamento, se utilizam de um revisionismo, seja histórico, seja científico, para seus interesses pessoais, para seus interesses particulares. E essas pessoas, elas estão em todos os lugares, dentro do curso das artes, dentro da política, dentro dos cursos de direito. Elas existem e elas estão aí. Desde que eu me formei em licenciatura em teatro, muita coisa aconteceu na minha vida pessoal, na minha vida profissional, né? Na minha formação de ser humano, de pessoa, de cidadão brasileiro, né? Patriota a favor da família tradicional brasileira. Muita coisa aconteceu, né? E eu sinto que, olhando para trás, né, há 10 anos atrás, né, na época que eu estava na faculdade, tudo que eu aprendi, realmente tem algumas coisas que eu posso trazer, né, como uma bagagem que me inspira nos dias de hoje, porque a gente sabe que a universidade pública ela é um lugar totalmente comunista, né, onde tem uma grande manipulação, onde as pessoas acreditam, né, em questões que vão contra aquilo que a gente sabe que é o certo, né? Cara, eu tenho um livrinho com todas as frases que me marcaram, as frases que eu já falei pros meus amigos que eu ajudei, e daí eles falaram, nossa, me ajudou. Ou frase que eu peguei e que me ajudaram, eu tenho num livrinho, num caderno, na verdade. E tem uma da peça do Fausto, que o professor pegou e deu pra gente ler naquela época. E eu vou ler pra você, se você não se importar. E ela começa assim: Não me entendas mal, minha criaturinha. Quem é que podes nomeá-lo? E quem pode declarar: Eu acredito nele? Quem ousaria sentir e se expor dizendo: Eu não acredito nele? Ele, que tudo envolve, que tudo contém,
acaso não abrange e contém a ti, a mim e a si próprio. O céu não se curva lá em cima? A terra não está bem firme aqui embaixo? E por todos os lados não se elevam eternas estrelas? Quando eu te encaro, olhos nos olhos, tudo não pulsa no seu coração e na sua mente? E trama em eterno mistério, invisível e visível, ao lado teu? Preenche teu coração, do tamanho que for, com isso, e quando estiver feliz, impregnada desse sentimento, dá a ele o nome que quiseres. Chama-o de sorte, coração, amor, Deus. Eu não tenho nome. Para isso, sentimento é tudo. O nome é som e fumaça. Que cobre o ardor celeste. Essa frase. E fazer Hamlet hoje, tantos anos depois, é um recordar dessas aulas, né? A capacidade de evolução por uma relação consigo mesmo e não com Deus ou deuses. A habilidade em mergulhar na difícil e desafiadora viagem do autoconhecimento, pela reflexão que tem nisso na obra de Shakespeare. Isso me motiva e me faz amar o teatro cada dia. Que hoje em dia são políticos, deputados estaduais, inclusive, do estado de Santa Catarina, que são reacionários, que saíram de cursos ali do UDESC, inclusive de curso das artes, e que acabam evidenciando, né? Como o nosso país, apesar de todas as mudanças ocorridas nos últimos anos, ou como ele ainda é um país muito conservador, ou como ainda existe muita gente reacionária aqui. Com os valores corretos que a gente aprende com o tempo, com o ensino, com a universidade, a gente vai se desvirtuando, mas eu sinto que hoje eu vejo que o meu papel como artista é trazer esses bons valores para a arte. Valores que foram esquecidos, mas que eu tiro como base aquilo que eu aprendi dentro do classicismo francês e que eu sei que realmente é um caminho que dá certo, manter os valores da família, realmente usar a arte como um meio de expressar os valores do Estado, né? Não de ir contra o Estado, mas sim caminhar junto com o Estado, né? E são algumas coisas que eu posso e sinto que posso aproveitar nos dias de hoje. Não tenha medo. Há ruídos na ilha. Sons, áreas doces, dão gosto e não ferem. Saiba que às vezes 1000 cordas tangidas murmuram-me no ouvido outras vozes que, se eu acordo depois de um bom sono, me dormem de novo e então sonhando, nuvens que se abrem mostram-me tesouros prontos para chover em mim e acordando choro para sonhar de novo. É lindo, né? E já vão fazer 5 anos agora que eu trabalho aqui no Globe. A princípio era um trabalho temporário, mas há 4 anos atrás teve toda aquela situação dele ter ressuscitado, né? Shakespeare ter ressuscitado essa proeza da ciência. E a demanda começou a subir muito aqui e eu acabei sendo contratada como atriz fixa. Então já vão fazer 5 anos que eu participo das peças, dessas obras de Shakespeare aqui no Globe. Eu lembro de uma pergunta que reverberou muito em mim, que eu não esqueço, que era: Shakespeare, inventor do humano. Aliás, Shakespeare, inventor do humano
E eu fui pesquisar, né, e descobri que essa pergunta era, na verdade, título de um texto de um autor chamado Bloom. E ele tem um estudo, né, esse autor, ele faz um estudo minucioso sobre as peças e os personagens shakespearianos. Isso me motiva muito na pesquisa teatral, né, como agora eu estou fazendo Hamlet no teatro, tantos anos após, né. Ser, ser ou não ser ou não ser. Ser ou não ser, eis a questão. O que será mais nobre? Sofrer na alma as flechas da fortuna ultrajante? Ou pegar em armas contra um mar de dores, pondo-lhes um fim? Morrer. Dormir. Nada mais. E o que é isso, né? Shakespeare ressuscitado agora. Eu não vou emitir a minha opinião pessoal a respeito do assunto, mas eu acredito que dentre tantas personagens, né, tantas pessoas tantas figuras que fizeram diferença no mundo, com uma importância, eu ainda me questiono, sabe, por que Shakespeare? Quem decidiu isso e por quê? E por que Shakespeare, né? Por que Shakespeare ressuscitado? Até onde eu sei, a ideia partiu de um advogado, Dr. Guilherme, que teve passagem pela UDESC até. Ele trouxe a ideia durante uma assembleia onde estavam presentes diversos outros advogados, cientistas, enfim, pessoas da área. E de primeira foi totalmente refutada a opção de a pessoa escolhida ter o primeiro experimento, né, de retornar à vida ser Shakespeare. Mas depois ele conseguiu aliados, essa ideia foi tomando força, foi se disseminando e acabou que deu certo, né? Ele tá aí. E o Dr. Guilherme está muito bem, imagino, né? Acredito que ele esteja acompanhando muito de perto todo esse processo e agora a recuperação, né? Shakespeare, porque para reintroduzir uma pessoa na sociedade, imagino que seja um processo muito caótico, a cabeça dele deve estar muito bitolada, sabe? Mas é isso, eu acho que vai dar muito certo ainda essa reinserção na sociedade, né? E eu acho que tem tudo para daqui a um tempo a gente ter mais peças de Shakespeare, mais análises sociais, né, vindo dessa mente tão brilhante. Tem uma provocação a respeito, né? Ele tá voltando, daqui a pouco ele tá aí. Mas que Shakespeare foi ressuscitado? Esse Shakespeare inventado pelo humano? Esse Shakespeare romantizado? Esse Shakespeare que passa a manifestar os interesses e os valores de uma classe dominante? Ou um Shakespeare sangue nos olhos? Um Shakespeare faca na bota? Um Shakespeare que se colocava e colocava nos textos que ele produzia, nas peças que ele produzia, as questões daquela sociedade. Em quem eu me identifico? Eu me identifico muito com o Hipólito, porque sempre achei ele tão seguro de si, tão em cima do salto. Ele nunca fez nada. As pessoas sempre foram atrás dele. E os dramas sempre se desenvolvem ao seu redor. Ele literalmente nem se esforça. Tal qual eu acho. Enfim. Mais alguma coisa? Eu acho que tudo isso que a gente está vivendo, especialmente esse momento, nos faz olhar para a história novamente, nos voltarmos para ela. E eu acho que agora mais do que nunca a gente precisa discutir que história é essa? Que história que nos é contada? Quem que contou essa história?
eu lembro que eu entrei na faculdade já, né, no auge da pandemia, assim. 2021 foi quando eu comecei a graduação. Inventar os trabalhos e tudo mais. Numa época pandêmica, foi muito difícil porque a gente fazia tudo online, assim. A gente não tinha aula presencial, a gente não ia até a faculdade. Antigos colegas de turma e ver onde essas pessoas chegaram, sabe? É muito, muito, muito. É doido, é uma coisa muito doida. A gente começou todo mundo angustiado, todo mundo com medo, tudo aquilo era muito diferente. As aulas deles sempre fizeram essa relação do contexto histórico, né, e dos movimentos sociais com a história do teatro. Eu, bruta, assim, né? E daí ele falando calma e eu falando violenta. E daí eu tava vendo essa aula de noite. Então a minha mãe tava olhando do lado, na época, e daí ela falava, Mayara! Aí eu, o quê? Pelo menos eu sei o que eu tô falando da aula. Uma história que cria fronteiras, uma história que divide a produção do conhecimento em períodos. E quando a gente vai olhar a fundo, quando a gente se volta para os acontecimentos históricos e passa a investigar isso e a olhar de uma forma crítica, a gente percebe que, na verdade, essas fronteiras elas são ilusórias. Elas são criações humanas para organizar determinado conhecimento, para organizar e para manipular também. Porque toda classificação, ela requer critérios. E esses critérios, né, esses parâmetros, o que é que eles excluem e o que é que eles incluem? Na minha cabeça, jamais passaria isso, assim. Então, é legal, assim, essa proposta, né, que tu tá fazendo de a gente parar pra pensar na nossa vida 10 anos atrás. Só compra a proposta e vamos ver o que vai dar. Eu vou te fazer 3 perguntas e eu vou gravar a resposta dessas 3 perguntas. No final, você me diz se você gostou das respostas ou não e se a gente pode usar no trabalho ou não. Tudo bem? Ok. Meu Deus. Foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. Foi bom porque eu consegui passar mais tempo com a minha irmã em casa e mais calma, assim. E daí eu consegui me aproximar mais dela e tal. Mas foi ruim porque, ao mesmo tempo, eu queria estar. Eu sou uma pessoa que aprende muito na prática, assim. Então, eu não conseguia ficar muito ligando a câmera naquela época, assim. Eu ficava desconfortável, ficava nervosa e eu queria estar presencialmente. Eu falava, nossa, estaria tão melhor presencialmente. Mas eu queria estar vendo meus colegas, queria estar vendo as amizades que eu fiz. Então, foi bom e foi ruim. Ai, meu Deus. Eu acho que eu escolhi fazer teatro, na verdade, já muito antes de 2021. Desde os meus 14 anos eu botei isso na minha cabeça. E quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, é um pouco difícil de tirá-la da minha cabeça. Mas em 2021 foi o ano que se consolidou a ideia, né? Que eu decidi fazer teatro na UDESC. No princípio foi a euforia e uma entrega intensa. Vontade de fazer teatro de qualquer forma, sabe? E compartilhar as telas também era um momento de dividir o isolamento social do virtual também, sabe? E foi uma euforia de conhecimento e desejo de aprender, sabe? E de comungar também. Sinto que no início foi muito, muito feliz o encontro da turma, sabe? Mesmo no virtual. É também um ato político, sabe? Estudar teatro, estudar a história do teatro, eu acredito que agregou muito, assim, na minha vida. E eu sou muito grato a ter essa disciplina na grade e entender, tipo, a importância dela, sabe? Que ela não tá ali jogada, assim, só pra gente aprender o básico de história do teatro. Não, é pra gente se aprofundar e a gente entender que, pô, esse teatro ocidental que a gente conhece não é o único, né? E nem foi o primeiro. Então é muito massa isso. Ai, meu Deus, a minha mãe entrou aqui.
Não tem o menor problema, tá tudo certo. Então tá bom, coisas que acontecem 10 anos no futuro, né? Mas enfim, eu acho que foi uma experiência muito nova para todo mundo e por isso ela foi muito esquisita também. Mas ela foi uma prova de que a gente consegue se reinventar, de que a arte, seja ela qual for, ela se reinventa no decorrer dos anos, no decorrer das décadas, e que a gente teve um desafio no momento e a gente conseguiu passar por cima dele. Que não adiantava pra onde eu fosse correr, era isso que eu queria, sabe? Então, acho que eu precisava, depois de arrancar meu cabelo fora, me colocar no meu lugar e saber que não tem pra onde correr, porque sou do teatro. Antes de começar a ter aula online, eu nunca consegui manter contato pela internet com ninguém. Eu lembro que naquela época eu já tinha muitos amigos que tinham amigos virtuais, e para mim nunca foi uma coisa cabível, sabe? Eu não conseguia manter um contato com uma pessoa por meio do celular, do WhatsApp, seja do que for. Precisava ver a pessoa, encostar na pessoa, olhar no olho da pessoa, sentir o cheiro da pessoa. E para mim foi muito mágico perceber que eu consegui criar laços, criar relações com pessoas sem nunca ter visto elas e perceber que isso não era necessariamente uma coisa necessária. Eu fiz amizades naquela época que eu trouxe para minha vida até hoje e que foram baseadas num conjunto de pixels, num conjunto de luzinhas numa tela de computador e que só depois de muito tempo eu consegui ver pessoalmente, mas isso não me impediu de criar um amor, um afeto por aquelas pessoas. E acho que isso foi uma das coisas mais doidas que esse momento trouxe para minha vida e que é muito inesquecível. Muda a voz, muda o canto, muda o tom, muda a moda, tudo muda, muda todo o som. Você não quer coração com medo. Você não quer coração mudo enquanto muda a canção. Mudo enquanto muda a canção.